Isso mesmo, porque acaba de ser lançado o romance Desforra, da autora Estela Maris Rezende. Ela que é um grande nome da literatura, autora multipremiada, com uma trajetória reconhecida, consagrada, principalmente na produção de literatura infanto-juvenil, e que agora também traz para os leitores esse romance Desforra. A Estela está com a gente aqui no CBN Sábado Show. Seja bem-vinda ao programa, Estela. Bom dia. Bom dia, Juliana. Um grande prazer estar aqui com vocês na CBN Floripa. Beleza? Imagina. Estou feliz demais da conta. Nós também. Estela, conta pra gente, por que escrever agora para o público adulto? Juliana, meus livros, tanto para crianças quanto para jovens, os críticos literários e os leitores em geral sempre disseram que a minha literatura é para adultos também, devido à complexidade da linguagem. Eu não tenho nenhum tabu, nenhum receio em relação a temas. Eu abordo qualquer tema, seja para criança, para jovem, e há um trabalho muito grande com a linguagem. Para mim, literatura é, antes de tudo, linguagem. Então, na verdade, eu sempre escrevi para adultos. Mas, de uns tempos para cá, principalmente no início da pandemia, eu fui sentindo assim que uma personagem, porque a personagem é que comanda a história, uma certa personagem levada pela frase "quem inventa é a autora", começou a ter assim uma maneira de dizer, um tom diferente daqueles com que eu havia trabalhado antes. Então eu comecei a imaginar, parece que esse é mais para adultos. Mas é uma linha muito tênue, sabe, Juliana? Entre um texto para jovem e um texto para adultos. Eu não saberia explicar qual é a diferença. Mas, como eu já havia escrito 2 livros de contos para adultos, agora eu acho que chegou esse romance, que pode ser lido também como se fossem contos, uma seleção de contos. A história, na verdade, então, ela nasce antes de pensar em quem vai ler. Ela nasce, já tem uma certa independência. Total independência. Quando eu escrevo, eu gosto de brincar com as palavras, eu gosto de trabalhar com a linguagem, eu quero surpreender. Para mim, o essencial é isso. Eu não importo com o tema, com o assunto, o que vai acontecer. Eu faço questão, como se diz lá em Minas, eu faço questão de não planejar o que eu vou escrever. Aliás, Juliana, eu escrevo para saber sobre o que eu quero escrever. Então a história vai se construindo aos poucos. Aí, de repente, aparece uma personagem, no caso de Desforra, aparece essa personagem que é uma preparadora de originais. O trabalho dela é preparar os textos para a edição desses textos. Então, aos poucos, ela vai brincando com esse trabalho dela e começa a querer ser a autora, ao invés de ser apenas a preparadora. Por isso que o título é Desforra. Ela se vinga, porque a editora com que ela trabalha, a editora é racista. Então, ela vai armando uma espécie de vingança. Então, assim, eu me surpreendi muito, porque eu não havia planejado abordar esse tema. Eu não havia planejado falar sobre a política no Brasil, os anos do governo anterior, não havia planejado nada, não havia planejado falar sobre pandemia. As coisas foram acontecendo. E eu gosto muito disso, porque antes de tudo, Juliana, eu quero ser leitora. Eu quero me surpreender. Que legal. Eu ia comentar justamente sobre isso. Os temas são bem densos que você traz nessa obra, né? Fala de feminismo, fala sobre também... Sim. Sobre, você mencionou o racismo, né? A gente pode dizer que... É o meu romance mais feminista. É o meu romance mais feminista, mais politizado. Todos os meus textos, Juliana, são muito feministas, desde os primeiros. Eu sempre, assim, sem planejar nada, é uma coisa que já está dentro de mim, né? Essa necessidade de ouvir as mulheres, porque as mulheres já têm voz.
o que elas precisam é ser ouvidas. Então, eu não gosto muito dessa expressão assim, tem que dar voz às mulheres. Não, as mulheres têm voz. A gente precisa dar ouvidos às meninas, às crianças, às mulheres. Então, sem querer que isso fosse o meu projeto estético, ele acontece naturalmente na minha obra. Agora, este romance para adultos, ele é o meu romance mais feminista, porque todas as mulheres que aparecem neste livro, elas, apesar de sofrerem muito, de terem muita angústia, muito medo, muito constrangimento, muitas são violentadas, apesar de tudo isso, elas têm uma coragem muito grande. Eu fui vendo essa coragem, às vezes elas têm dúvida, às vezes elas ficam receosas, mas de repente elas se tomam de coragem, tomam as rédeas da história, e eu achei isso muito, muito interessante, porque diz respeito, né, a tudo que nós vivemos já há séculos. Nós sempre lemos os homens, né, e nos encantamos com os livros escritos pelos homens, e de uns anos para cá, de décadas para cá, as mulheres vêm escrevendo cada vez mais, sempre escreveram, mas elas estão tendo mais visibilidade, estão sendo ouvidas mais. Isso é muito importante. Sem que eu me desse conta, eu fui me tornando uma autora muito feminista. Que legal. Você acha que, em alguma medida, o fato de as mulheres leitoras também estarem sedentas por ouvir outras mulheres também contribui para esse cenário novo? Sim, sim. Contribui demais. As mulheres estão lendo mais mulheres e elas sentem essa necessidade, né, de lerem as outras vozes das mulheres, mulheres que se parecem com elas, mulheres negras, mulheres indígenas, todas as mulheres, cada uma tem as suas histórias para contar. Estela, e o livro já está disponível nas plataformas digitais? Como é que a gente faz para encontrar? Já está disponível, já está disponível, a capa ficou muito bonita, é um trabalho muito bonito de uma grande artista brasileira. Eu dediquei às minhas sobrinhas, né, as minhas sobrinhas que são mulheres muito corajosas, muito fortes. Ele começa com uma frase da Conceição Evaristo, que diz assim: para mim, a literatura também é um espaço de vingança, não só pelo texto em si, mas para toda a minha família. Então, essa frase de Conceição Evaristo no início do texto tem tudo a ver com ele. Nós escolhemos essa frase muito tempo depois, o livro já estava quase pronto, escolhemos essa frase para aparecer no início do livro, porque ela fala de vingança. Conceição Evaristo e outras escritoras negras. E é uma personagem negra neste meu livro. E sim, diz respeito à minha família, diz respeito às minhas... a minha indignação em relação ao racismo, né? Aos preconceitos, a tudo de triste, de trágico que existe na desumanidade. Estela Maris Rezende, autora do livro Desforra, entre outras dezenas de publicações, conversando com a gente aqui na manhã da CBN Floripa. Muito obrigada mais uma vez, Estela, pela participação. Foi uma grande honra recebê-la aqui no programa. Eu que agradeço, minha querida. Foi uma grande honra para mim. Parabéns pelo seu programa. Imagina. Até. Agora 10h33.